pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, vocês e suas famílias. Então, vamos lá. A correção da atividade D, Activity D. Vamos lá. Então, eu vou fazer toda a correção direto aqui no mesmo formulário que vocês usam para fazer a atividade, ok? Já coloquei endereço de e-mail e também coloquei o meu nome, ok? Vamos lá. Primeira atividade, primeira questão, eu pedi para que vocês completassem os diálogos usando ou Simple Past ou Present Perfect. Lembrando que o Simple Past nós utilizamos normalmente quando precisamos marcar o tempo no passado. Ou ontem, quando eu quero dizer que alguma coisa aconteceu ontem, yesterday. Quando eu quero dizer que alguma coisa aconteceu ano passado, last year. Quando eu quero dizer que alguma coisa aconteceu dias atrás, days ago, tá? E aí nós vamos utilizar o verbo no Simple Past. Já o Present Perfect, lembra que o foco do Present Perfect é a ação, não o tempo, não quando aconteceu. A pergunta é o que aconteceu no passado, né? E normalmente também nós utilizamos o Present Perfect para nos referirmos a algo a uma ação que iniciou no passado e ainda continua a ser utilizada, ser realizada no presente, ok? Vamos lá para a correção. Então, tenho lá um diálogo entre John e Lisa. Então, John diz, do you like sushi? Você gosta de sushi? E a Lisa responde, yes, I do. In reality, sushi, e aí tem o verbo eat, que é o verbo comer, né? Ela quer dizer que ela come sushi, que eu comi sushi many times, muitas vezes. Ela está dizendo quando? O tempo? Não. Então, aqui, nós já sabemos que não vamos usar o Simple Past, vamos usar o Present Perfect. Então, aí, no caso aqui vai entrar I have eaten. Então, aqui, a segunda e a terceira opções, as duas opções aqui, elas já saíram porque nós não vamos usar o verbo no Simple Past, né? Como está aqui, ate. Esse verbo ate não entra nessa frase. Então, é a primeira ou a quarta. Vamos continuar. Então, ela diz, I love sushi. E aí, John vai responder para ela. Never, então quer dizer que ele nunca comeu sushi in all my life. Está dizendo quando aconteceu isso na vida dele? Não. Está dizendo que ele nunca comeu sushi. E aí, no caso, também vamos usar o Present Perfect. I have never eaten. Lembra aquela lista de verbos irregulares que eu postei lá na plataforma para vocês? O verbo eat é um verbo irregular, então ele vai ser modificado no particípio passado. Então, vai ficar a primeira, I have eaten, e a segunda, I have never eaten. Então, a resposta que corresponde corretamente aqui, que preenche corretamente esse diálogo, é a primeira, ok? Porque a última, nós temos aqui uma pegadinha que eu fiz para vocês, o verbo no passado simples, então não seria aqui. É a primeira porque o verbo está no particípio passado, ok? Perfeito, vamos continuar. Temos aqui, letra B é Paul conversando com David. Então, Paul diz, eu, né? E aí tem o verbo work, no caso, eu trabalho na Petrobras since 2010, desde 2010. Qual é aquela... Eu já tinha falado anteriormente que nós também utilizamos o Present Perfect para expressar uma ação que iniciou no passado e continua agora no presente, né? Então, aqui vai entrar I have worked, ok? Então, a número 2, a letra B aqui, não está incorreta. E a última também. Então, nós ficamos entre a primeira e a terceira. Vamos continuar. Oh, yeah, e o David diz. Eu, e aí tem o verbo work novamente. I at Petrobras last year. Então, ele disse que ele trabalhou na Petrobras ano passado. Registrou o tempo. Se ele registrou o tempo, é o Simple Past que nós vamos utilizar aqui. Então, I worked. I worked at Petrobras last year. Então, a resposta, a alternativa que tem as formas corretas é aqui. A terceira. I have worked, que é a primeira. I have worked at Petrobras since 2010. I worked at Petrobras last year. Perfeito. Vamos continuar.
Na letra C nós temos Linda e Carol conversando. Linda diz, yesterday, olha a marcação de tempo aí. Ontem, Suzy, travel, que é viajar, to Arraial. Ontem, Suzy viajou para Arraial. Marcação de tempo, já sabe que o verbo travel vai ganhar o ED, porque ele é verbo regular. Então, aqui nós podemos retirar a terceira e a quarta aqui, que não tem o verbo, que estão no present perfect, ok? Então, é entre a primeira e a segunda. Vamos continuar. Oh, I never... Ela quer dizer que ela nunca viajou. I never traveled to the city. Então, aqui nesse caso, ela não está informando o tempo. Ela está informando que ela nunca fez essa ação, ela nunca viajou. Então, nós vamos utilizar o present perfect. Ela vai dizer, I have never traveled to the city. Então, a opção aqui, a alternativa que nós temos a resposta correta. Traveled na primeira, I have never traveled é a segunda aqui. Perfeito. Vamos continuar. Letra D. Lucas, é uma conversa entre Lucas e Tom. Lucas diz, e é uma pergunta, né, que o Lucas está fazendo para Tom. E aí tem o verbo go aqui, que é o verbo ir, né? E aí fala, go to São Paulo last month, quer dizer, você foi para São Paulo mês passado. Olha a marcação de tempo aí. Marcação de tempo, a gente já sabe que é simple past que nós vamos utilizar nessa frase. Então, aqui, como é o you, eu vou usar o did aqui. Did you go? Did you go to São Paulo last month? E aqui eu já tiro a número 2 e a número 3 de questão, porque a resposta certa da primeira é did you go? E aí Tom vai responder no. Como a gente responde utilizando o auxiliar da pergunta, ele perguntou com did, ele vai responder com did. No, I didn't. Então, a alternativa que tem did you go e no, I didn't é a alternativa, é a quarta alternativa, certo? Continuamos. Número 2, change sentences into negative, interrogative or affirmative form. Então, a gente vai alterar as frases para negativo, interrogativo, afirmativo, de acordo, né, com o que está ali nos parênteses, né? Letra A. They have been to Europe 4 times. Eles foram à Europa 4 vezes. E aí eu quero fazer com que essa frase fique na interrogativa. Eu quero fazer uma pergunta. Qual é o esquema que nós vamos utilizar? O auxiliar have vem para frente do sujeito da frase. E eu vou usar have they been to Europe 4 times? Perfeito? Letra B. Have your cousins visited you on vacation? Have your cousins visited you on vacation? E aí eu quero que vocês troquem essa frase para afirmativa, para a forma afirmativa, né? Eu coloquei aqui um vocabulário, cousin, primo, vacation, férias, né? No caso é a pergunta, né? Seus primos visitaram você nas férias, né? Eles visitaram. Colocando a forma afirmativa, vou passar o sujeito your cousins para frente do auxiliar. Your cousins have visited you on vacation. Ok? Letra C. Students have studied for Enem for years. Então, os alunos estudaram para o Enem por anos, né? Vários anos, como vocês estão se preparando, né? E eu quero colocar na negativa, que os alunos não estão estudando para o Enem. E aí eu simplesmente posso acrescentar not depois do have. E aí você pergunta, professor, eu posso usar haven't? Posso usar a forma contraída também. Haven't studied for Enem for years. Foi. Letra D.
Joanna has lived in Rio since 1999. Que a Joana mora, né, no Rio desde 99. E eu quero fazer uma pergunta, né? Joana mora no Rio? E aí, aquele mesmo esquema da letra A. O auxiliar daqui dessa frase é o has. O has passa para o início da frase antes do sujeito, que é Joana. E aí eu coloco o ponto de interrogação. Não esqueça do ponto de interrogação, ok, galera? Senão não é uma frase, não é uma pergunta, não é uma frase interrogativa. Letra E. Chris Brown has danced in his show. Estou dizendo que Chris Brown, cantor, né, o rapper, dançou no seu show. Quer dizer que ele não dançou, negativa, colocando ela para negativa. Vou repetir o sujeito, né? E aí eu vou usar, posso utilizar o not depois do has, ou então posso utilizar a forma contraída também. Hasn't, ok? Danced in his show. Perfeito? Continuando. Número 3. Eu quero que vocês reescrevam as frases usando since, already, ever, yet ou o for para completá-las, né? E aí vocês vão analisar a frase e vão reescrever aqui. Nesse caso eu tenho Neymar has played soccer, quer dizer, eu estou dizendo que Neymar joga futebol. E aí eu vou utilizar o quê? A segunda parte desse período é que ele era uma criança. Então, ele joga futebol desde que ele era uma criança. O desde nós já sabemos que é since. Vou voltar aqui. Neymar has played soccer since he was a kid. Ok? Letra B. I've studied at Dr. João. Eu estudo, aí no caso isso é para vocês, no Dr. João, também desde 2010, mesma coisa. Vou dar aqui. Since 2010, ok? Letra C. My family has lived in Maricá. Minha família vive em Maricá. E aí eu tenho a informação da quantidade de tempo, né? Que são 10 anos. E aí, no caso, eu utilizo por, né? O for nesta frase aqui. My family has lived in Maricá for 10 years. Ok? Continuando. Carlos has played the guitar. E aí eu também tenho um período de tempo aí, 5 anos. Também vou utilizar o for. Perfeito? Carlos has played the guitar for 5 years. Continuando. Have you been in Copacabana? Have you? Você já esteve em Copacabana? Essa é a pergunta. Aqui eu posso utilizar 2 advérbios distintos. Posso usar have you already, né? A pronúncia britânica é already e a americana é already, ok? Posso usar already ou posso usar o ever. Have you ever been in Copacabana? Ok, próximo. Letra F. My sister has not finished the course. Quer dizer que minha irmã, ela não terminou o curso ainda, né? Lembra que o ainda sempre vem lá no final da frase, das frases negativas? Exatamente, então é yet. Lembra do yet? Has not
finished the course yet. Letra G. I've eaten salmon for dinner. E aí, se você já comeu salmão no jantar, você vai dizer I've already. Se você não comeu, nunca comeu, você vai dizer I've never. Aqui, um dos dois encaixa nessa frase aqui. Então, I've already ou never eaten salmon for dinner. Letra H. My friends have, e aí eu tenho lá, played tennis. Meus amigos, se os seus amigos já jogaram tênis, você vai usar already. Se os seus amigos nunca jogaram tênis, você vai usar never. My friends have never ou already played tênis. Fechou? Número 5. Informe respostas curtas às perguntas. Inform short answers to questions. E eu tenho a primeira. Have you ridden? E nesse caso aqui podem ser respostas subjetivas, ok? Have you ridden a bike since a kid? Você anda de bicicleta desde criança? Se você anda de bicicleta desde criança, você vai dizer yes, I have. Se não, no, I haven't. Ok? Letra B. Have you and your family already visited other state? Você e sua família já visitaram outro estado? Se você e sua família já visitaram outro estado, vocês vão responder yes. Como é você e sua família? No caso, o pronome correto seria nós, né? Yes, we have. Se não, no, we haven't. Aqui nesse caso, alguns alunos confundiram e colocaram respostas longas. E aí, no caso, eu estou pedindo as curtas, que é apenas com o sujeito e o auxiliar da frase, que é o have ou has, ok? Letra C. Have your relatives lived in Maricá for years? Seus parentes vivem em Maricá por anos? Se eles vivem, yes. E aí, no caso, eu estou falando deles, não estou falando só de você. Você vai usar they, eles, né? Yes, they have. Se não, no, they haven't. Fechou? E aí eu fiz uma pergunta aqui quase retórica para vocês, né? Porque não teria como vocês responderem. Have you already pleased for your life lately? Você já agradeceu pela sua vida ultimamente? É uma boa, né? A gente tem passado por tantas coisas e não estamos agradecendo, né? Por estarmos aqui com saúde. Espero que todos vocês estejam bem. Um grande abraço e até a próxima.